Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, santo e misericordioso que nos ama, Senhor Deus, nosso Pai, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Por causa de nossas malignidades, nós nos tornamos inimigos com o Senhor Deus. E assim nós somente podíamos receber o castigo e o julgamento eterno do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus teve essa grande misericórdia de seu amor e permitiu o Senhor Jesus Cristo para receber esse julgamento e castigo que nós deveríamos. E assim, o sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus Cristo fez com que nossos pecados pudessem ser lavados eternamente. Fez com que nós não pudéssemos mais receber nenhum tipo de julgamento, mas que nós pudéssemos realmente ser considerados filhos do Senhor Deus. E assim, que nós pudéssemos ter uma esperança eterna e gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. E com toda a graça, nós louvamos e oramos diante do Senhor Deus, dando glórias ao Senhor Deus. E neste tempo agora, através do sangue precioso do Senhor, nós que fomos libertos, estamos todos reunidos para estarmos compartilhando e louvando este amor precioso e assim pregando a sua palavra, para realmente nesse rebanho unido diante do Senhor Deus nós possamos estar permanecidos. Então, que nesse tempo de hoje também, o Senhor Deus que está no meio de nós, está observando cada pessoa individualmente, cuidando. E através do amor e graça, o Senhor Deus está a cada momento nos preenchendo. E assim nós agradecemos diante do Senhor Deus. Nesse tempo, realmente neste mundo, chegou num fim onde está muito obscuro e cheio dos perigos. É algo que pela manhã nós não sabemos o que podia acontecer. Mas nós, que somos muito fracos e muito insensatos, alguns tempos nós, muitas das vezes, podemos desprezar a vontade do Senhor Deus para seguirmos a nossa carne. Então, Senhor Deus, por favor, que através da sua mão de misericórdia, a cada momento possa nos segurar a mais e que possa realmente cuidar de nossas fraquezas e nossas imperfeições diante do Senhor Deus. Que através da sua palavra, o Senhor Deus possa nos renovar de maneira mais completa e santa diante do Senhor Deus, para que nós possamos viver de uma maneira como verdadeiros filhos diante do Senhor Deus. E neste tempo agora, os irmãos e irmãs que não puderam participar, também para aqueles que estão na doença, que o Senhor Deus possa realmente restaurar rapidamente a saúde para eles, para que nesses últimos tempos o Senhor Deus permita realmente uma chance para que ele possa viver pelo seu evangelho. Para as pessoas que estão nas dificuldades com o coração em tentação, que o Senhor Deus permita a graça necessária para o coração daquela pessoa, para que nenhuma pessoa se perca diante do Senhor Deus. Para todas as nossas igrejas que estão no nosso país, para várias igrejas que estão pelo mundo, nesse último tempo, que eles possam estar conseguindo cumprir essa missão que foi dada pelo Senhor Deus neste último tempo. E que essa grande graça e amor que o Senhor Deus nos permitiu através do seu poder, que nós possamos cumprir essas suas tarefas. No meio dessas dificuldades todas, aquelas pessoas que estão pregando os irmãos, que estão pregando o evangelho, aqueles irmãos e irmãs que estão no exterior, que através da sua graça e através da sua palavra, que eles possam ser sustentados diante do Senhor Deus, sem nenhuma vergonha, como filhos diante do Senhor Deus, e que fortemente eles possam testemunhar a palavra do Senhor Deus. E cada tempo, quando for necessário tal palavra, que o Senhor Deus nos permita, com uma maior graça e um maior amor, e através de toda a sua palavra, que o Senhor Deus possa mostrar o caminho que nós devemos seguir. E assim, que neste tempo de hoje, o Senhor Deus nos permita a palavra que nós necessitamos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, palavra de João, capítulo 10. João, capítulo 10.
João capítulo 10, versículo 27, 28. Vamos ler todos juntos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu reconheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, até aqui. Então, domingo de manhã, estamos continuamente ouvindo a palavra sobre o dom do presente do Senhor Deus. Então, através dessa graça, o presente do Senhor Deus se tornou uma salvação para nós. Então, como a palavra de que o que não vem de nós, mas sim é dom de Deus, e isso é presente do Senhor Deus, que é a salvação. O Senhor Deus nos permitiu essa salvação incrível para nós. Também nesses feriados que nós tivemos, realmente muitas pessoas trocaram presentes entre os familiares, não é? Ou ninguém trocou? Então, muitas pessoas recebem o presente e depois tiram o pé. Mas você dar o presente e receber o presente é algo muito agradável, é algo muito feliz. Quando você dá o presente, aquela pessoa, ela necessita daquele presente e também ela tem vontade de dar o presente. É por isso que elas dão o presente. Então, aquele presente, o que que seja aquele presente que você dê ou você receba, a pessoa que dá o presente, ela paga o preço para comprar esse produto. E alguns presentes, eles possuem um custo muito alto e que eles devem ter comprado realmente dando um valor muito alto. Quanto melhor o presente, mais caro é o seu custo. E assim, para dar o presente preparado, ele realmente se prepara. Então, uma pessoa que recebe esse presente, muitas das vezes, quão precioso isso é, qual seja o preço, quão isso é necessário para ele, pode ser que ele não consiga saber esses aspectos. Mas o Senhor Deus, Ele nos permitiu um presente, que é um presente onde nenhum homem no mundo pode dar ou receber. É um presente muito inacreditável. Então, no acampamento que nós tivemos nos Estados Unidos, eu fui para uma cidade de New School e existe uma igreja nossa lá, e naquela região havia um lugar onde com paisagens muito boas. Tinha uma paisagem tão boa que eu comecei a pensar, será que o Jardim do Éden deveria ser tão lindo como aqui? Então, e lá havia uma casa construída de pedra, que eles disseram que tinha por volta de 100 anos, mas é uma casa muito grande. E quando eu fui lá, aquela casa estava sendo utilizada como hotel, e muitas pessoas iam lá como se fosse um museu para ver e apreciar as coisas que tinham por lá. E também as pessoas especiais, como presidentes, antigamente eles passaram por lá. E tinham muitas fotos penduradas sobre eles. Mas para fazer um prédio daqueles, um edifício daqueles sobre aquela pedra, era algo muito, muito caro. Ele disse que ele tinha que pagar não sei quantas centenas e milhares para poder construir, trazer aquelas pedras para poder construir uma casa. E aquela casa, ela foi construída por uma pessoa que construiu essa casa antigamente para dar de presente para sua esposa. Vocês não estão se assustando, não é? Então, meu Deus, um presente de aniversário. Se nós pensarmos em preço, não temos como saber. É um presente muito grande, porque deu como presente para sua esposa. Então, que tipo de clima deve ser você dar um presente daquele nível? Então, é algo muito inacreditável. Os reis, pelas suas esposas, eles construíam palácios para dar para suas esposas. O que o Senhor Deus nos permitiu
O presente é algo tão inacreditável, tão maravilhoso que não temos como comparar. E isso não vem de vós, mas vem de Deus. É dom de Deus. Então, esse presente da salvação que nós recebemos é um preço onde nenhum homem pode cumprir esse custo para poder dar para nós. É somente o que o Senhor Deus fez. É o que o Senhor Deus já planejou para nos criar. Desde o momento que o Senhor Deus escolheu o povo de Abraão, escolheu o povo de Israel, o Senhor Deus já havia planejado e já havia prometido sobre a terra de Canaã, e também o Senhor Deus já havia profetizado que enviaria o seu filho para este mundo, para morrer na cruz, para que ele pudesse tornar realmente o custo para a remissão. Então o Senhor Jesus se tornou um sacrifício pelos nossos pecados. E através de nossos pecados, nós não iríamos mais ser julgados por causa do pecado, mas sim por causa do sangue do Senhor Jesus, nós iríamos ao céu. Então, todas as pessoas realmente no mundo, seja eu ou todos vocês pelo mundo, realmente o Senhor Deus amou todos igualmente. Em Gênesis capítulo 7, o Senhor Deus criou o homem conforme a imagem, a sua imagem. Então, criou um espírito onde esse espírito poderia viver eternamente como o Senhor Deus. Mas o homem, por ele ter pecado contra o Senhor Deus, eles se afastaram do Senhor Deus, e em vez de eles servirem o Senhor Deus, eles se tornaram inimigos do Senhor Deus por servirem o diabo, que era contra o Senhor Deus. Então, a esperança eterna sobre o reino do Senhor Deus e a salvação realmente foi perdida pelos homens. E eles começaram a viver neste mundo com o cansaço da pele, da carne neste mundo, com o suor para poder sobreviver. Eles vivem para conseguir qualquer tipo de diversão ou qualquer tipo de benefício para ele precisa viver realmente num sofrimento, numa dor da carne. E assim, quando essa carne morrer diante do Senhor Deus, eles somente podem ser julgados diante do Senhor Deus para irem para o inferno. Então, diante do Senhor Deus, os homens, eles foram contra o Senhor Deus e se afastaram e recusaram o amor do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, ele não recusou aos homens. Então, por eles terem se afastado do Senhor Deus, eles se tornaram inimigos do Senhor Deus. Então, no tempo passado, nós vimos que em Efésios, capítulo 5, versículo 10, nós, quando nos tornamos inimigos com o Senhor Deus, nós, quando éramos fracos, nós, quando éramos pecadores, quando nós éramos traidores, inimigos, o Senhor Jesus, ele morreu por nós e fez com que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor Deus. Foi essa palavra que eu dei semana passada. Então, um espírito que precisa ser julgado. Realmente, o Senhor Deus não fez com que ele entrasse em perdição, mas que ele pudesse ser reconciliado com o Senhor Deus. Como? Através do seu Filho unigênito ser morto na cruz. Se olharmos em 1 João capítulo 4, versículo 10, o Senhor Deus permitiu o seu Filho unigênito para este mundo, para que os nossos pecados eles pudessem ser lavados. E assim nós sermos reconciliados com Deus. Então, aquele que era inimigo, aquele pecador que eternamente precisava ser julgado, ele se foi reconciliado com o Senhor Deus. Em João capítulo 4, versículo 9 também, o amor está aqui, mas não foi que nós amamos o Senhor Deus, mas foi Deus que nos amou primeiro. Então, realmente o Senhor, ele permitiu um sacrifício pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Em João capítulo 4, versículo 9 e 10, continuamente o Senhor, ele disse essas palavras para nós. Então, o Senhor Deus, ele nos amou para nos salvar, para que nós não estivéssemos em perdição, mas que nós pudéssemos ser salvos. Ele foi enviado como sacrifício pelos nossos pecados. Então, o Senhor, para ele lavar todos os nossos pecados, como durante tanto tempo ele planejou, desde a criação. Então, se olharmos toda a história do Antigo Testamento, durante 2000 anos da história de Israel, o Senhor ele enviou profetas testemunhando e profetizando sobre o Senhor Jesus. Então, é um presente que nós podemos ver que foi preparado durante muito tempo. Então, quando é chegado o tempo, o Senhor Deus, ele envia o seu Filho como em forma de homem. E esse Senhor, que não tem pecado algum, ele veio para servir de pecado.
para ser pecado e ser morto como sacrifício pelos nossos pecados. E assim ele nos remiu eternamente e fez com que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor Deus. Então, para todos aqueles que creem nele, para que eles possam ter a vida eterna. Então, essa graça que o Senhor Deus nos permitiu é o presente que nos foi dado. Então, aquelas pessoas que receberam a salvação são as pessoas que todas receberam esse presente do Senhor Deus. Então, uma pessoa que era muito, muito rica, ele tinha de milhares de quilômetros de uma terra muito grande e ele deu de presente para uma outra pessoa. Ou vamos pensar que ele deu um país de presente para alguém. Ou vamos pensar que ele deu essa terra inteira, esse planeta como presente. É algo que nós não podemos imaginar, não é? Mas mesmo que seja o melhor presente, mesmo que você viva durante muito tempo, tem vezes que você vai morrer antes dos 100 anos, ou você vai viver um pouco a mais, uns 110, será que vai viver até lá? Uma senhora, um pouco tempo atrás, ela faleceu com 111 anos, e agora, um pouco tempo atrás, já falou que uma senhora morreu mais, faleceu com uma idade bem mais avançada do que essa. Então, mas o homem, durante todo o tempo que ele vive, em Tiago capítulo 4, versículo 14, fala que a sua vida é algo passageira, realmente, como a névoa, que logo passa. Como Davi, ele disse que ele é como uma poeira na mão. Em Salmos, em 90, versículo 10, essa única vida que nós temos da carne é como se fosse um tempo que passa apressadamente e logo se voam. Quer dizer que logo passam. A vida é algo que passa muito rápido. Este mundo, ele pode existir durante muito, muito tempo, mas a nossa vida que está neste mundo é muito passageira. Algumas pessoas, elas compram umas flores bem bonitas. As flores realmente são muito bonitas. Eu gostaria que elas pudessem ficar durante bastante tempo, mas quando passam um tempo, elas já começam a murchar e começam a ficar feias, e assim nós jogamos fora. A nossa vida é como se fosse as plantas e nossa glória nessa vida realmente é como se fossem as flores que logo murcham. Então, a vida é como se fossem as plantas e as flores. Então, todas as coisas que nós temos na nossa vida, daquela planta que está crescendo, é a glória que nós temos na nossa vida é como se a flor que aparecesse temporariamente. Então, do que adianta nós tentarmos viver com tantas coisas assim, com tanta glória nessa vida, nessa terra? Uma pessoa que era cega, ele disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus disse, o que você está pedindo? Ele fala, Senhor Jesus, eu desejo ver. Para o cego, realmente o maior presente para ele é enxergar. Se ele falasse, me dê algo para comer, me dê um pouco de dinheiro, me dê uma boa casa. Será que isso é o presente dele? Ou realmente o maior desejo? O desejo dele é ver. Uma pessoa que está com hanseníase, lepra, a pele dele está a cada momento apodrecendo. E ele não consegue viver com as pessoas saudáveis. E ele vive isolado em lugares, ou ele vive numa cidade, numa aldeia onde existem muitas pessoas que estão com essa doença. Então, esses leprosos, que logo eles vão morrer. Eles começaram a gritar diante do Senhor Jesus. Eles disseram, Senhor, se o Senhor deseja, pode purificar-me. Por favor, me conserte. E o Senhor Jesus o purificou. E aquele que estava morto, o Senhor Jesus ressuscitou. Uma filha amada, um filho amado. Aqueles que estavam mortos, tristes, eles estavam chorando, mas o Senhor Jesus os ressuscitou. Mas tudo aquilo também é algo temporário. O cego, ele pode começar a enxergar agora, mas daqui a alguns anos tudo aquilo acaba. Mas o Senhor Deus, ele nos permitiu um presente extraordinário. Não é um presente de algumas dezenas de dólares, mas sim é um presente que o Senhor Deus ele deu a sua vida por todo o mundo.
Que tipo de vida nós recebemos para poder salvar a nossa? Que tipo de preço que o Senhor Deus pagou por todo este mundo? Não é algo que se paga por algumas dezenas de anos de trabalho. Se nós pensarmos em carne, para a salvação de carne, seja homem ou animais, não tem diferença. Mas essa vida preciosa que o Senhor Deus disse que deu a sua vida para salvar, realmente o Espírito é aquela que você vai eternamente para o céu ou você vai eternamente para o inferno. Então é um presente que não tem como comparar com nada, nem com toda a criação. Esse presente tão precioso o Senhor Deus nos permitiu. Romanos capítulo 8, versículo 32. Então ele não guardou o seu filho, mas ele permitiu o seu filho para todos nós. E assim, através do seu filho, ele não será que nos permite todo o dom para nós? Existem palavras assim. Então, mas o Senhor Deus, ele não permitiu para nós. Abraão, ele permitiu o seu filho primogênito, o seu filho unigênito para Abraão. Abraão tinha muitas riquezas, havia muitos servos diante do Senhor Deus. Ele tinha a sua esposa, mas ele e a sua esposa que estavam muito velhos, existiu algo muito mais precioso. Isaac, que nasceu aos 100 anos de vida de Abraão. E ele estava crescendo tão bonito na frente de Abraão, mas o Senhor Deus disse, agora você vai sacrificar o seu filho diante de mim. O Isaac, ele é muito mais importante do que todos os bens materiais de Abraão, do que a própria sua vida. Mas Abraão, conforme a ordem do Senhor Deus, levou Isaac para ser sacrificado diante do Senhor Deus. Então isso é o que o Senhor Deus, ele queria nos mostrar, que o seu filho é como remissão para os nossos pecados, um sacrifício. É como se fosse um pequeno filme que o Senhor mostraria como seria realmente a morte de Cristo. O Senhor Deus criou todo o universo e toda a criação, e aquelas milhares de anjos. Milhares de anjos. É um número de anjos que nós não conseguimos contar. Quer dizer que é um exército de milhares de anjos que o Senhor Deus é soberano sobre. O Senhor Deus é um Senhor onde não tem limitação para ele. Mas o Senhor Deus permitiu o seu Filho unigênito, o único filho que ele possui. Este filho, ele foi enviado para este mundo em forma de homem para ser levado até como sacrifício diante da cruz. Realmente esse amor diante do Senhor Deus, para nós, é um amor que nós não conseguimos compreender de jeito nenhum. Se olharmos em Salmo 144, versículo 3, o Senhor Deus disse, para onde que o homem ele vai? O que importa o homem? O que é a vida do homem para o Senhor Deus ele se importar comigo? O que é o Senhor Deus que criou todo este universo, o Senhor onipotente, santo? Ele se importa com o homem tão imundo, tão sujo como um verme. Por que o Senhor ele pensa e ama tanto este homem? Por que ele permitiu seu filho unigênito para morrer na cruz? Como nós podemos compreender algo assim? Não é possível compreender. Mas o Senhor Deus, ele nos amou até esse ponto. Amor que não podemos conhecer, é um amor que o Senhor Deus nos permitiu na cruz. Esse amor precioso chegou a mim. Então, um amor que nós não podemos compreender, uma palavra que nós não conseguimos louvar nem com todas as nossas forças. Realmente uma profundidade tão imensa que nós não conseguimos imaginar. Uma coisa que nós temos certeza é que o Senhor Deus ele nos amou. É essa a verdade. É por isso que em João capítulo 2, versículo 6, esse amor que o Senhor Deus ele nos amou, nós acreditamos nessa palavra e cremos. Então o Senhor Deus ele está vivo. Então todas as coisas que nós temos são feitas conforme a vontade do Senhor Deus. É algo que nós não temos nenhum outro requisito. O Senhor Deus, ele amou todas as pessoas do mundo, seja eu, vocês, o Senhor Deus, ele permitiu o seu Filho unigênito por nós.
Então, é um presente, algo tão extraordinário que ao cremos nós recebemos. Então, presente é algo quando você recebe, você acredita, você agradece e você recebe. Não existe nenhum requisito. Não é que eu vou receber o presente quando alguém fala, se você fizer algo bom, ou se você já fizer isso por mim, ou se você viver com uma pessoa bom homem, se ele dá um requisito e fala que isso é presente, isso não é presente. Presente é quando, sem nenhum requisito, ele simplesmente nos dá. E esse presente é tão surpreendente nós recebemos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, realmente essa grande salvação, como essa grande salvação. Então, o Senhor Deus, ele nos permitiu o seu Filho unigênito para nós. Quer dizer, que ele levou o seu Filho até a morte por nós. Não somente o seu Filho, mas será que ele somente nos deu o seu Filho? Não, ele deu como dom para todos nós. O que é esse dom? Dom é presente. Então, se ele deu o seu Filho, como é que ele não vai conseguir dar outros presentes para nós? Como os pais, eles amam tanto os filhos. Então, os filhos, eles são a parte prioritária da vida deles. Então, de qualquer forma, eles amam seus filhos, até os animais. Vocês podem ver como os pais, eles amam os seus filhos. Se vocês já perceberam que quando os pais, eles não veem os seus filhos morrerem, eles tentam dar a sua vida pelos seus filhotes. Então, o amor que o Senhor Deus ele teve pelas pessoas deste mundo é um amor incomparável. Com nenhuma coisa deste mundo pode ser comparada. Este amor que o Senhor Deus teve e permitiu seu Filho unigênito, o que ele não consegue fazer por nós? Existem tantas coisas que o Senhor Deus ele quer permitir para aqueles que creem na morte de seu Filho. Então, o Senhor Deus é um Senhor que consegue nos permitir tudo. Então, o Senhor Deus, se ele não tivesse algo para nos dar, então ele não conseguiria dar. Mas ele tem tudo, é por isso que ele quer dar. Não existe nada que falta para ele, não é? Então, mas por que o Senhor Deus não nos permite todas as coisas de uma vez? Não é pelos pais eles amarem seus filhos que os pais eles conseguem dar tudo para seus filhos, não é? O filho precisa crescer, precisa chegar numa idade, numa responsabilidade onde ele consiga ter uma responsabilidade, uma dignidade de manter, de sustentar, de manusear aquilo que os pais podem dar para ele. Então, numa loja, antes, um dono de uma loja, veio uma criança para esse dono, e era uma criança bem pequena, e ele trouxe uma nota de 100 reais. Ele falou, tio, me dá um biscoito. E o dono da loja, ao ver os 100 reais, uma nota de 100 reais no menino, ele falou, menino, viu que algo estava estranho, falou, menino, qual é o número da sua casa? E o menino passou e ele ligou para a casa. Ele disse, olha, aqui vem uma criança com uma nota de 100 reais. Será que isso não está errado? E a mãe da criança falou, alô, meu filho não pode ter nota de 100 reais? E isso apareceu no jornal. Será que só por você ter muito dinheiro você pode sair dando? Isso vai criar um grande problema. Tem uma mesada que você dá para um maternal, para um do estudo primário, da educação básica, do médio, para um universitário. Existem mesadas diferentes. Quanto mais a nossa vida de fé ela vai crescendo, o que o Senhor Deus nos preparou é diferente. Vocês precisam saber disso. O Senhor Deus é um Senhor sábio. Então, pelo Senhor Deus, você sabe, ele não é igual a essa senhora errada que vai permitir tudo para os seus filhos porque os filhos pedem. Isso é um grande problema. O Senhor Deus, para nos permitir o maior presente, ele tem vezes que nos permite a pobreza, nos permite tentações, nos permite a dificuldade e o sofrimento. Para assim nos permitir algo eterno, espiritualmente tão completo diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus é aquele que até o fim quer nos permitir a melhor coisa. Quanto a nossa vida de fé ela vai crescendo, quando nós pudermos agradar o Senhor Deus,
Quanto mais a nossa vida de fé vai crescendo diante do Senhor Deus, quanto mais nós podemos nos responsabilizar, o Senhor Deus ele nos permite. Para aqueles que sabem utilizar bem o dinheiro, o Senhor Deus ele permite o seu dinheiro. Para aqueles que conseguem pregar o Evangelho, o Senhor Deus permite a palavra para aquelas pessoas. Para outras pessoas que realmente conseguem fazer o trabalho do o Senhor Deus permite o seu dom dele. Então, realmente, com o crescimento da salvação, realmente dentro da vida de fé, essa pessoa, então, o Senhor Deus pode permitir as coisas para ela. Então, em Hebreus capítulo 2, versículo 3, há aquela tão grande salvação. Então, quão grande é essa salvação para o Senhor Deus nos permitiu? Se olharmos em Hebreus capítulo 1, versículo 1, aparece que através dos profetas, seja de todas as formas, em várias formas, o Senhor Deus ele disse para os nossos ancestrais, que no final ele disse através do nome de seu filho, e esse seu filho ele foi estabelecido como sacrifício final para realmente carregar todos os pecados do mundo. No Antigo Testamento, várias vezes os profetas eles disseram para Israel no Antigo Testamento sobre o Senhor Jesus, sobre várias formas, sobre o Senhor Jesus que iria vir como propiciação pelos nossos pecados. Então, o Senhor Deus, através deste seu Filho, ele criou realmente toda a criação. O Senhor Jesus, ele é o Criador deste mundo. Sabiam disso? O Senhor Jesus é um Senhor de igual para o Senhor Deus, Criador deste mundo. Através do poder da palavra do Senhor Jesus, toda a criação foi criada. E através da palavra, o Senhor Jesus é aquele que coordena toda essa criação. Então, esse Senhor, ele veio como homem neste mundo tão sujo, tão baixo, para se tornar pecado, para ser julgado como o pecador mais imundo e derramar todo o seu sangue na cruz, para que assim pudesse ser feita a remissão dos pecados eternamente. Então, a palavra que estava realmente antes estava na frente, essa é a diferença. O Senhor Jesus que está de igual para o Senhor Deus é o mesmo que Deus, aquele que criou tudo, a criação pela palavra, aquele que administra todo este universo pela sua palavra, aquele que remiu todos os pecados. Ele é um ser maior do que os anjos. Em Hebreus capítulo 2, um anjo não pode se tornar filho de Deus. O Senhor Deus nunca disse para os anjos, vocês podem ser meus filhos, mas o Senhor Deus disse, Jesus é o meu filho, este é meu filho. Então, pela morte do Senhor Jesus Cristo, pelo filho, morte do primogênito, unigênito, vários filhos foram realmente revertidos diante do Senhor Deus. Então, através dessa salvação, muitos se tornaram filhos. Então, antes da morte do Senhor Jesus, antes ele era unigênito. E, através da morte do Senhor Jesus Cristo, ele se tornou o primogênito, onde surgiram vários filhos para o Senhor. E assim, todos os anjos servem o Senhor Jesus. E se vocês acham que então os anjos serviram o Senhor Jesus, não vão servir os irmãos mais novos do Senhor Jesus? Não. Mas todos, quando nós recebemos a salvação do Senhor Jesus, nós nos tornamos descendentes do Senhor Jesus, nós vamos ser servidos como Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus ele disse que para cada pessoa que recebeu a salvação, para cada pessoa existe cada um anjo que serve eles. Então, ele disse que realmente os anjos levarão salvos para os céus, para as alturas diante do Senhor Deus. O Senhor Deus disse que um anjo para cada salvo. É como se fosse um bodyguard, como se fosse um segurança. Então, todas as coisas que nós estamos fazendo, o anjo ele está ao nosso lado nos protegendo e conta ao Senhor Deus. Então, nenhuma pessoa deve ser considerada pequena diante do Senhor Deus. Porque ele disse que se nós considerarmos qualquer pessoa pequena, entre pessoas que receberam a salvação, vocês não podem fazer de qualquer jeito. Porque eles são filhos do Senhor Deus. Eles realmente têm um relatório diante do Senhor Deus. Porque todas as coisas que acontecem diante com aquela pessoa, o anjo ele já está contando para o Senhor Deus. Seja as coisas que ele faz bem, as coisas que ele faz mal, tudo são contados como relatório diante do Senhor Deus. Estão sabendo? Então, mas com certeza o Senhor Deus ele já sabe de tudo. Mas mesmo assim, uma posição mais extraordinária do que todos os anjos. Realmente são os cristãos que são acima de todos os anjos, aqueles que foram salvos. É por isso que em Hebreus capítulo 2, o Senhor Jesus ele ficou numa posição por um curto período de tempo menor do que os anjos. Então, o Senhor Jesus, que ele é maior que os anjos, durante 33 anos ele se tornou igual ao homem. Quer dizer que ele se tornou pior que os anjos nesse momento. Quer dizer que ele recebeu o sofrimento da carne.
E assim, depois ele foi para uma posição de superioridade, de toda a glória acima dos anjos. Isso é o que aparece em Hebreus capítulo 2. É por isso que essa grande salvação é o que aparece em Hebreus. É um tema que aparece totalmente no assunto de Hebreus. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é um Senhor tão superior, tão santo e glorioso. Este Filho unigênito que morreu na cruz e ele permitiu a salvação para nós é tão precioso quanto o Senhor Jesus. É por isso que diz que é uma salvação tão grande assim. É por isso que é uma salvação tão grande assim, como é que nós vamos poder recusar? Quer dizer que as pessoas elas consideram esse presente que é tão pequeno, pensam que é tão sem custo. O Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por uma marmita. Por quê? Porque ele fala, eu estou com fome agora, mas o que importa para mim a primogenitura? Ele foi lá e deu para o seu irmão. É por isso que ele perdeu a sua primogenitura. Na primogenitura diante do Senhor Deus, é um problema de você vai receber a herança de Deus ou não. Ele não sabe quão importante é esse mérito da primogenitura. Então, como Esaú que vendeu a sua primogenitura, realmente é muito temeroso que muitas pessoas sejam desse jeito. Em Hebreus capítulo 12 também aparece desse jeito. Então, de qualquer forma, essa grande salvação como essa, nós não respeitamos, nós desprezamos, nós a consideramos pequena, nós pensamos que é algo tão leve. Quando eu olho nos cânticos, nos louvores, tem louvores que eu não gosto, que são contra a minha vontade, porque elas são totalmente diferentes, que precisam ser consideradas. Então eles falam, daquele outro lado do mundo, uma flor brilhante, ela está bem embaçada para os meus olhos. Ele fala, este mundo é muito claro aos meus olhos. Então, quer dizer que os olhos estão bem claros para as coisas imprestáveis deste mundo. Mas o olho que ele está olhando para o reino do Senhor Deus, ele acha que é embaçado. É por isso que a vida de fé é tão embaçada assim. Então, uma flor tão brilhante daquele lado, ela precisa ser brilhante para você. Então, quando o louvor ele for cantado da próxima vez, nós precisamos consertar essas palavras e cantar novamente. Eu vi no acampamento onde estava acontecendo a cerimônia de batismo e os corais eles estavam louvando e eu disse, quando terminaram, vocês precisam consertar. Era um louvor dizendo, o que eu posso fazer sem o reino do Senhor Deus? O que eu vou fazer sem o reino do Senhor Deus? Vocês estão falando isso como se fosse para falar? Será que o céu realmente não exista? Se o céu não existir, o que eu vou fazer? Então aí precisa falar, existe aquele reino dos céus, é por isso que estou feliz. Já estava cantando tão bem, aí do nada troca. Então existem entre os cânticos, existem muitos cânticos que precisam ser consertados. Cânticos são diferentes da Bíblia. Aqueles que receberam a salvação, eles escreveram como poemas, mas aquelas pessoas que não receberam a salvação pegaram esses poemas e pegaram e colocaram uma música e mudaram algumas letras. Então, de qualquer forma, essa salvação que o Senhor Deus nos permitiu, vocês precisam saber quão importante é. Realmente, as coisas imprestáveis parecem tão preciosas, mas parece que as coisas espirituais diante do Senhor Deus são tão fajúteis assim. Os olhos espiritualmente eles são como cegos.
E as coisas eternas, as coisas espirituais, as coisas gloriosas de seu Deus, eles não conseguem enxergar, eles só conseguem ver coisas sujas e imundas deste mundo, coisas que daqui a um instante vão ser queimadas neste mundo. Eles conseguem enxergar tão bem essas coisas, que os olhos estão claros para as coisas do mundo. Quando Adão ele pecou, os olhos dele se abriram. Não foi isso que está escrito na Bíblia? Então, como assim os olhos dele se abriram? O olho que via a nudez dele se abriu, as coisas imundas. Quer dizer que os olhos dele começam a enxergar as coisas imundas, sujas deste mundo. Então quer dizer que é um julgamento realmente imprestáveis da carne, quer dizer que a lascívia, a malícia, realmente os pensamentos malignos, todas essas coisas, realmente eles se tornaram cegos diante do Senhor Deus por causa dessas coisas. Quando recebemos a salvação, o cego, que era o cego de nascença, antes de ele receber a salvação, todos são cegos de nascença. Eles não têm nenhum olho para enxergar coisas espirituais e eternas diante do Senhor Deus. Em João capítulo 9, havia um homem que era cego de nascença diante do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ele disse para ele? Quando nós recebemos a salvação, nossos olhos se abrem. Em Efésios capítulo 1. O Senhor ele disse para nós abrirmos os olhos dos nossos corações. O que é a esperança que nós temos dentro de nós? Essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, essa graça tão preciosa, o que é realmente esse valor? Então assim nós conseguimos enxergar o custo disso. Então é por isso, essa grande salvação que nos foi dada, nós consideramos ela pequena, nós desprezamos, nós não temos interesse, nós não damos um valor exato, nós pensamos que é pequeno. Então, como é que nós vamos realmente desviar desse julgamento do Senhor Deus? As pessoas que agora estão indo para o inferno, elas estão indo por causa do seu pecado. Então, e não é porque essas pessoas realmente não vão para o céu porque elas não estão fazendo obras boas. Mas se as pessoas elas realmente vão para a perdição, para o inferno, mas é sim porque elas desprezam essa salvação do Senhor Jesus. Quando nós falamos que elas vão para o inferno, quer dizer que elas por elas lerem, não crerem é o total, é o absoluto do inferno. O Senhor Deus ele permitiu a verdade, então todas as pessoas, para todas as pessoas apareceu o dom da graça da salvação do Senhor Deus, mas as pessoas não recebem. Porque eles falam, não tem lugar para usar. Então o Senhor Deus ele não consegue fazer nada por aquelas pessoas. Então essa salvação tão grande assim, uma salvação até o fim. Antigamente eu havia ido para o interior e estava pregando. E numa igreja batista e havia uma conferência. Os jovens do coral, eles receberam a salvação e estavam muito felizes, mas o ancião daquela igreja lhe disse sobre a salvação. Ele falou, essa tal de salvação. Eu falei, não, como assim? O que o Senhor disse? Salvação é algo qualquer? E ele disse isso, mas ele havia errado. Ele falou, desculpe, eu errei. Falei errado. Mas por dentro dele, ele está pensando que a salvação é algo tão pequeno, é qualquer. A salvação é aquela tal salvação? Então, se a salvação é considerada tão pequena assim, como é que vamos pensar realmente no julgamento do Senhor Deus? Porque o Senhor Deus disse que no Antigo Testamento, que através da lei iria julgar realmente as pessoas. Então, as pessoas eles foram contra o Senhor Deus. Eles realmente foram contra o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E eles desconsideraram toda realmente a salvação preciosa do Senhor Jesus Cristo. E como assim eles vão poder se salvar realmente desse julgamento do Senhor Deus? Então, para as pessoas que receberam a salvação, receberam essa grande salvação, mas você sabe quão grande é essa salvação? Então, as pessoas não sabem. Então, essa salvação tão grande, é um presente tão grande que eles receberam, mas até agora não sabem o preço disso. Então, cada momento está aprendendo mais a palavra, cada momento vai conhecendo mais quão precioso é essa Bíblia. Então, com certeza, até a morte eles não vão saber toda a Bíblia. Até eu aprendendo a Bíblia, eu consigo perceber, nossa, a palavra Bíblia realmente ela é tão surpreendente. Em 1 Pedro capítulo 12, capítulo 11, aparece que aqueles profetas que profetizaram essas palavras, eles foram monitorados totalmente através do Espírito Santo. Realmente são palavras que disseram àqueles que receberam o Espírito Santo. Então quer dizer que são os anjos que
e desejam receber. A salvação que nós recebemos, os anjos, eles não têm. O anjo que pecou contra o Senhor Deus aparece na Bíblia. Os anjos que cometeram o pecado diante do Senhor Deus, o Filho do Senhor Jesus Cristo, ele não morre na cruz por causa desses anjos. O Senhor Deus, ele nunca vai permitir o seu Filho unigênito por causa dos anjos. Os anjos, quando eles se corromperem, acabou. O Senhor Deus ter criado o homem e os anjos, existem realmente planos diferentes, existem objetivos diferentes de terem criado os dois. O servo, ele foi criado para servir, e se ele desobedece, ele é expulso como os anjos. Mas o filho, mesmo que ele erre, ele não é expulso de casa. Então, o Senhor Deus, ele ter criado os homens, era um lugar onde você pode se tornar igual ao Senhor Deus. É isso que Lúcifer queria tomar. Lúcifer tinha cobiça disso. É por isso que o Senhor Deus, ele criou o homem, para estar na mesma posição, se compartilhar com o Senhor Deus. Os homens, eles realmente se corromperam no primeiro teste diante do Senhor Deus. Mas através desse pecado que Adão cometeu diante do Senhor Deus enviou seu Filho unigênito para poder perdoar e poder voltar diante do Senhor Deus. É por isso que o anjo não pode se tornar filho de Deus. Estão sabendo disso? Se olharmos em Jó, aparece que os filhos de Deus, quer dizer que os filhos de Deus apareceram diante do Senhor Deus, quer dizer que é diferente da palavra de nós temos recebido salvação e se tornarmos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nós temos uma mesma relação do Senhor Deus. Nós temos recebido o Espírito do Filho dele e é diferente de nós tornarmos filhos diante do Senhor Deus. Os cristãos, eles são como noivas de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, a esposa do Cordeiro já está preparada, ela está preparada diante do Senhor Deus. Quer dizer que nós que recebemos a salvação. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, aparece que nós somos preparados para um único noivo. Quer dizer que os homens eles foram salvos, limpos diante da palavra do Senhor Deus, e elas são entregues como noiva diante do Senhor Jesus. Quer dizer que do pecador foi levado para se tornar realmente como uma noiva limpa, virgem, pura diante do Senhor Deus, para ser como esposa diante do Senhor Jesus. Então o anjo nunca pode se tornar uma noiva diante do Senhor Deus. O que significa noiva? Filho, você quer dizer que é herdeiro. Esposa, noiva, quer dizer que você tem a mesma glória. Se o marido se torna presente, o que acontece com a esposa? Ela se torna a primeira dama. Se o marido se torna ministro, ela se torna realmente esposa do ministro. Então você se tornar esposa do Senhor Jesus, quer dizer que você vai ter a mesma glória. Então, o homem e mulher igual neste mundo não é nesse sentido. No céu não existe essa coisa de casar ou dar em casamento. Algumas pessoas falam, ele fala, realmente o noivo é só um, mas as noivas são bastantes, então elas não vão brigar entre elas? Não, não é isso. Quer dizer que noivas é só uma representação de que nós vamos ter a mesma glória que Cristo. É por isso que é uma salvação tão grande assim. Quanto mais nós pensamos nessa salvação tão grande, nessa glória tão grande, quanto mais nós vamos nos conhecendo, mais a felicidade, mais o agradecimento que nós temos sobre isso, ela transborda. E quanto mais nós vamos conhecendo, mais através do Senhor Jesus que nos salvou, nós vamos amá-lo mais ainda. Então, toda a graça que o Senhor Deus nos permitiu, como é que eu vou retribuir? Uma pessoa que recebeu a salvação também, ele teve uma salvação tão grande assim, mas ele considera essa salvação tão pequena. Considera pequena. É por isso que o Senhor que o salvou, ele não tem nenhuma coração de agradecimento ou felicidade por aquele salvamento que o Senhor ele nos permitiu. Então, cada momento mais o coração dele vai se apagando de querer retribuir essa salvação. Então, quanto mais vai se apagando esse fogo de querer retribuir esse agradecimento, mais vai se apagando realmente o trabalho, o coração de graça diante do Senhor Deus. É por isso que eu disse para eles. É por isso que sempre eu pergunto, a salvação é algo tão pequeno assim? A salvação que nós recebemos é algo tão miserável, tão inferior? Será que a salvação que nós recebemos podemos considerar como tão pequenas assim?
A salvação como eu recebi é tão preciosa, nós precisamos considerar preciosa para outras pessoas que irão recebê-la. Então, uma vida que é mais preciosa do que milhares, do que a criação inteira. O Senhor Deus nos considerou a nossa vida mais preciosa do que toda a criação. É por isso que Ele permitiu o Senhor Jesus para dar a sua vida por nós. Em Gálatas aparece que o Senhor Jesus, que Ele nos amou, Ele deu a sua vida por nós. Nós cremos nele, por Ele me amar e por mim, Ele largou o seu corpo por nós. Vocês conseguem imaginar um amor tão grande assim? Numa salvação tão grande assim, vocês conseguem compreender? Como é que vocês pensam sobre isso? Todos os dias é necessário aprender. Não é por você receber a salvação que acabou. É necessário realmente saber na Bíblia quantas vezes está falando quão importante é essa salvação diante do Senhor Deus. Então, toda essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, como é que eu vou retribuir? Como é que eu vou retribuir? Com o que existe um caminho para retribuir? Existem vários. Vocês estão se esforçando para realmente retribuir toda essa graça que vocês receberam? Somente pela boca. Ah, como é que eu vou retribuir? Então, Davi, ele estava pensando, como é que eu vou retribuir essa graça do Senhor Deus? Ele não só falava pela boca, mas para realmente poder retribuir essa graça do Senhor Deus, cada momento ele viveu o restante de toda a sua vida por causa do Senhor Jesus, por causa do Senhor Deus. Então, se olharmos em Salmos 16, aparece que aí o que eu vou fazer diante do Senhor Deus é agora eu decido. Então está decidido que ele vive pelo Senhor Deus. Agora ele disse em Salmos, eu não irei morrer, está decidido na minha vida que eu viverei pelo Senhor. Então essa salvação que nós recebemos tão grande assim, então nós devemos pregá-la. Então realmente essa salvação que nós recebemos, nós devemos agradar o Senhor Jesus. Então, mas os cristãos que receberam a salvação, eles não querem agradar ao Senhor Deus. Eles só pensam, como é que eu posso estar confortável? Como é que eu posso estar fazendo a minha vontade? Como é que eu posso estar em paz? Então, todo o sofrimento que eles recebem diante do Senhor Deus, mesmo que seja um pouquinho de sofrimento que eles recebam, eles falam, meu Deus, eu vou morrer. Em Filipenses capítulo 1, versículo 19, versículo 9, aparece que aqueles que creem no Senhor Jesus, eles não simplesmente creem, mas eles recebem, são comparticipantes do sofrimento com Cristo. Então o Senhor, Ele ter nos salvo é por causa da glória do Senhor Deus. Nós temos recebido a salvação e irmos para o céu, isso se torna agradecimento, felicidade e glória diante do Senhor Deus. Então o Senhor, Ele disse que um pecador, ele se arrepender, ele se torna uma felicidade do Senhor Deus. O que é isso? Quer dizer que como o Senhor Deus, Ele fica tão feliz, como é que os pais ficam tão felizes quando um filho nasce diante deles? Então dizem que ultimamente no interior não dá para ouvir o choro de um bebê. Quer dizer que nas aldeias, nas cidades do interior, quando uma criança nasce, muitas pessoas ficam felizes, toda a cidade se reúne para presentear e para parabenizar. Então vocês sabem que o Senhor Deus, Ele realmente se alegrou. Quando o Senhor Deus, Ele está alegre, feliz, nós precisamos alegrar juntos. Então nós estamos dando nosso tempo, nossos bens materiais, nossos esforços, nossa vida para salvar as outras pessoas. Se isso agrada ao Senhor Deus, nós devemos fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo fala, seja que o que eu faça pelo Senhor Jesus, mesmo que eu viva ou morra, é tudo pelo Senhor. Então, primeira coisa, qual é a coisa que tem que fazer? É o trabalho diante do Senhor Deus, de você dar a sua vida para salvar os outros espíritos, porque isso é o que o Senhor Deus se agrada. E segundo, os irmãos e irmãs, eles se amarem. Isso também é o que o Senhor Deus, ele se agrada. Você obedecer, porque isso o Senhor Deus, ele se agrada. Então, mas as pessoas que receberam a salvação, eles falam, seja outros espíritos irem para o inferno ou não, eu não me importo. E outras pessoas, elas gastam todo o seu tempo, todos os bens materiais, se esforçam, estão se sacrificando para pregar o evangelho, e as pessoas ficam falando, aquela pessoa, vou bater palmas porque ela está pregando muito bem, não sei o quê, mas ele não faz. Mas você não pode fazer isso também?
Você só veio para ser um visitante, só para observar? A plateia só olha e bate palmas quando o atleta está correndo. O atleta está correndo, mas ele não corre. Não tem como vocês participarem. Então esse trabalho de servir o Senhor Deus, agradar Ele, vocês não conseguem fazer juntos. Essa grande salvação, vocês estão considerando tão pequenas. Essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, como é que nós vamos retribuir? O coração, vocês já perderam de como é que eu vou retribuir. Esse pequeno coração vocês já perderam. Como é que eu vou retribuir o Senhor Deus? Vocês já não pensam, já não meditam. Então, a salvação que o Senhor Deus nos permitiu é por nós cremos e recebemos a salvação, mas também é para nós sofrermos juntos com Cristo. Nós precisamos agradar de receber o sofrimento por causa do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus ele sofreu tanto para nos salvar. O Senhor Jesus ele recebeu o maior sofrimento e vergonha como homem, que é a cruz. O Senhor Jesus, os soldados de Roma terem cuspido no rosto do Senhor Jesus, terem batido o Senhor Jesus, terem batido com os paus, com o Senhor Jesus calado. O Senhor Jesus levando a cruz, sendo chicoteado. Aquele Senhor Jesus que é santo, e ele foi crucificado na frente dos pecadores. Ele derramou todo o seu sangue. E assim, em 1 Pedro, capítulo 4, aparece, nós precisamos vestir a mesma roupa que o Senhor Jesus. Porque que o pecado agora cessou. Então, agora nós não seguimos mais a vontade da carne e a vontade dos homens, mas agora servimos para agradar a vontade do Senhor Deus. Então, agora que nós recebemos a salvação, a vontade do Senhor Deus. Então, agora que nós recebemos a salvação, já que o Senhor Jesus ele recebeu o sofrimento por nós, nós precisamos vestir essa armadura. A armadura é o que pode proteger das flechas que vêm voando para cima de nós. Então, nós precisamos fazer o trabalho, estar vivendo pelo Senhor, retribuindo o Senhor Jesus. Não temos mais tempo para pecar. O pecado cessa a nossa vida. Quem é que peca? As pessoas que pecam são as pessoas que realmente estão como vagabundos. Eles falam, ah, meu Senhor Jesus, ah, meu Senhor Jesus. Somente falam isso. Se você vive pelo Senhor Jesus, seja você perseguir, seja você ser pobre, seja você ser xingado, você morrer, você se torna, fica feliz por causa disso. Então, o apóstolo Paulo também, quando ele estava pregando o evangelho por por todos aqueles países, aquelas regiões, ele foi acorrentado, ele foi torturado, ele apanhou e ele foi para uma masmorra onde havia cheio de ratos, cheio de fedor e ele ficou preso lá. Paulo e Silas, o que eles fizeram? De noite eles louvaram, eles oraram e louvaram. Será que eles murmuraram? Eles choraram? Eles estavam todos nus, estavam tremendo, não conseguiam dormir, eles apanharam, eles foram torturados. Quantas vezes eles foram presos? Quantas vezes eles quase foram apedrejados, morreram sendo apedrejados, mas eles depois se levantaram. E no final ele foi para Roma, foi levado para Roma como pecador, porque ele estava pregando o evangelho e assim foi decapitado. O apóstolo Paulo, ele disse, eu lutei uma luta espiritual e assim eu protegi minha fé. A coroa de glória está preparada por mim. Isso é algo muito lindo. Será que nós somos uma plateia que somente observamos? Nós não podemos seguir o caminho dele? Será que nós não conseguimos seguir o caminho dele? E o Senhor Jesus disse, qualquer um que me siga, qualquer um que negue a si mesmo e me segue com a sua cruz, será que vocês realmente pensam que nós estamos seguindo o Senhor Jesus? Seu pensamento, seu cobiça, a sua teimosia, a sua vontade, seu pensamento, será que não tem como negar e seguir, desistir das suas coisas para seguir o Senhor Jesus? Largar os seus pensamentos? Será que não tem como viver conforme a vontade do Senhor Jesus?
Então é essa graça que Ele nos permitiu. Por que vocês esquecem toda hora? Essa preciosa salvação. Por que vocês consideram tão pequena? Por que vocês consideram tão mínima essa salvação que vocês receberam? Vocês precisam olhar para o Senhor Jesus e precisam ir. Mas por que vocês olham para os outros lados? A nossa vida de fé, ela se inicia desde a nossa salvação. E essa salvação, essa graça, essa preciosidade que nós recebemos, nós vivemos por causa desse agradecimento. Nós não vivemos nada por além. Nós vivemos eternamente pelo Senhor Jesus, dando glórias a Ele ou servindo o Senhor Jesus. Nós não conseguimos pagar esse custo disso. Não temos como retribuir. É por isso que em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, todos aqueles, não exista ninguém que viva por si e morra por si. Entre nós, quem somos nós? Nós somos aqueles que recebemos esse grande amor do Senhor Deus, essa grande salvação do Senhor Deus. Então como é que nós vamos retribuir essa graça do Senhor Deus? Os homens do Senhor Deus, como é que eles vão fazer? Que não exista nenhum que viva por si ou morra por si. Mesmo que viva pelo Senhor, viva pelo Senhor. Mesmo que morra, morra pelo Senhor. Tem vezes que você é pobre por causa do Senhor. Tem vezes que você recebe sofrimento, perseguição pelo Senhor. Tem vezes que você até morre pelo Senhor. Será que isso é uma lamentação? Você sofrer pelo Senhor, você viver pelo Senhor e você morrer pelo Senhor, isso é a maior glória que existe. Você tentar viver uma vida boa por causa da sua carne, você tentar sobreviver neste mundo, isso é algo que não tem valor nenhum. Pensem. Por isso, essa grande salvação que nós recebemos, as pessoas que não creem, elas negaram e elas recusaram. As pessoas que receberam a salvação, cada momento esquecem essa salvação do Senhor e não conseguem viver uma vida de obediência diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus, já que Ele me amou, eu amo o Senhor. Já que o Senhor, Ele me amou, então eu vou obedecer às palavras dEle. João capítulo 14, versículo 23, aparece, já que o homem, ele me ama, ele vai cumprir as minhas palavras. Aquele que me ama, ele cumpre as minhas palavras. O homem, por me amar, ele vai cumprir as minhas palavras, vai viver como o seu filho. Então eles vão estar juntos diante do trabalho do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele está junto com aqueles que obedecem ao Senhor Deus e o amam. O Senhor, ele deseja viver eternamente com aqueles que o amam. É por isso que para aqueles que Ele ama, Ele preparou um novo céu, um novo terra. Quer dizer que é um lugar glorioso que o homem não consegue imaginar. O Senhor que nos ama, nós vamos nos encontrar logo, logo com Ele. Então o Senhor Jesus, Ele também já está dentro de mim. E quando nós chegarmos no reino do Senhor Deus, nós vamos viver eternamente com Ele. Será que nós não podemos ver um pouco neste mundo como o Senhor Jesus? Esse Senhor Jesus que Ele deu a sua vida por causa de mim. João capítulo 10, versículo 28. Eu vou ler novamente. É João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então o Senhor Jesus, Ele se tornou o nosso pastor de ovelhas, santo. E nós somos... O Senhor Jesus é aquele que deu a sua vida preciosa por causa das ovelhas que somos nós. As ovelhas realmente defeituosas, as ovelhas fracas que se perderam, aqueles que iriam ser devorados pelo diabo, o Senhor Jesus, Ele morreu por nós. É por isso que o Senhor Jesus, Ele se tornou o nosso santo pastor. É por isso que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Agora nós estamos amando o Senhor Jesus que se tornou o pastor santo diante do Senhor Deus. E agora nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Então, qual seja o lugar que nós vamos é seguir o Senhor Jesus. Isso é o quê? Obedecer à palavra do Senhor Deus. Nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor Jesus, mas quantas vezes nós podemos ler a Bíblia do Senhor Deus? Nós seguimos a palavra do Senhor Deus e seguimos o Senhor Jesus. O povo de Israel não conseguiu ouvir a palavra do Senhor Deus. Eles não ouviram a palavra do Senhor Jesus. Eles não ouviram a palavra do Senhor porque eles não conseguiam ouvir. Já que eles não conseguem ouvir, eles não conseguem crer. Já que eles não conseguem crer, eles recusaram, negaram o Senhor Jesus. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, nós cremos, recebemos a salvação, daquele momento em diante, nós precisamos seguir o Senhor Jesus. Agora nós não somos mais ovelhas perdidas. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós somos aquelas ovelhas que são conduzidas agora diante do Senhor Deus. Do Senhor Jesus agora se tornou o pastor santo. Ele é aquele que vai me conduzir até o reino do Senhor Deus. E elas me seguem. Então, elas me seguem. Nós precisamos seguir o Senhor Jesus em qualquer lugar. Então, você viver durante uma semana inteira do jeito que você quiser e só no domingo você louvar e ouvir a palavra, será que isso é seguir o Senhor Jesus? Não, todos os dias, seja na hora de dormir, você fechar os olhos com o Senhor Jesus, na hora de você abrir os olhos pela manhã para viver o dia todo, é você pensar no Senhor Jesus, é você seguir a palavra do Senhor Jesus e é você viver conforme a vontade dele. Você seguir o Senhor Jesus é algo assim tão pequeno, tão fajuto. Na Bíblia já fala o que é você seguir o Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, as ovelhas que não conhecem o pastor, elas fogem. Elas nunca seguem aqueles que são estranhos, mas elas conhecem a voz do pastor e elas seguem. Cada passo em diante elas vão seguindo. Em Salmo 119, realmente cada passo que nós estamos dando, o Senhor Jesus ele está conduzindo para realmente o meio dele. Então quer dizer que todos os meus passos, passo a passo que eu dou é conforme a palavra do Senhor Deus, é centralizado na palavra do Senhor Deus. Então cada passo que eu dou é um passo realmente cuidadoso que eu preciso seguir o Senhor Jesus. Então, antes eu falei sobre o louvor, o cântico. Então, esse cântico não é um cântico, um louvor diante do Senhor Deus. É simplesmente uma música. É uma música de aventura. Sabem como é uma música? É como se fosse um caminho perdido, como se fosse num campo. Eu não consigo achar o caminho e eu estou andando de perdido de qualquer lugar. E agora o diabo ele está zombando de mim. Então, será que isso é um cântico? Isso é simplesmente uma música qualquer. Por que será que isso entrou naquele meio do cântico? Então, o Senhor Jesus, que Ele morreu por mim, Ele me salvou. Ele começa desse jeito, mas é tão bom. Mas por que no final fala, agora no Senhor Jesus, eu estou perdido andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, e o que é isso? Umas pessoas que não receberam a salvação, elas fazem desse jeito. E o diabo, ele fala, muito bem, e ele zomba. Então, vocês sabem que uma pessoa que recebeu a salvação, se fizer algo errado, realmente ela é zombada pelo diabo? Realmente é um momento que você entristece o Senhor Deus. Então, por que nós não conseguimos achar o caminho correto para irmos? Mas o Senhor Deus, ele realmente, o caminho que nós precisamos ir, ele está mostrando claramente. Cada passo a passo que estamos dando através da palavra do Senhor Deus, cuidadosamente, nós precisamos seguir o Senhor. Se o Senhor ele foi por esse caminho, Paulo ele também foi, Pedro também foi, vários servos do Senhor Jesus eles foram por esse caminho e nós também precisamos ir por esse caminho, porque o caminho já foi feito por eles. Nós só precisamos seguir. Dentro daquela palavra, enquanto eu estou vivendo dentro desse caminho, não vamos sair para outros caminhos, vamos seguir esse caminho. Versículo 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos.
e dou-lhes a vida eterna. Qual é o maior presente que o Senhor Deus nos permite? É o presente da vida eterna. A vida eterna, que ninguém se arrebatará, nunca há de se perecer. Uma salvação onde você nunca perece. Onde existe um presente maior do que essa salvação, que onde você nunca se perece? Você receber a salvação, você receber perdão dos pecados. Você agora já foi liberto realmente da lei do pecado e da morte. Quer dizer que você foi liberto dessa lei da consciência. E nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor, Ele nos vivificou, nos salvou. Quer dizer que nós fomos libertos desse medo da morte e do pecado. Então as pessoas que não receberam a salvação, quando a morte chega próximo a elas, elas ficam com muito medo. E elas começam a se assustar e entram em pânico. Por quê? Não é porque a vida dela está acabando, mas sim é porque ela percebe que depois da sua morte, o seu espírito possui um julgamento eterno diante do Senhor Deus. Então, em Daegu, na Coreia, havia um empresário que ele era muito longe do Senhor Deus, mas ele, após ver o seu pai falecendo, ele começou a tremer por causa do inferno. Porque quando o pai dele estava adoecido, morrendo, e estava num quarto, e o pai, ele abriu os olhos para um canto do quarto e ele começava a gritar e começava a falar: ele está vindo para me matar, aquele homem está vindo para me matar. E o pai faleceu. Mas não havia ninguém naquele lugar. Então, o diabo veio e bateu naquela pessoa toda e levou ela para o inferno. E aquele empresário que estava do lado do pai vendo isso, ele se assustou. Foi o que eu ouvi diretamente dele. E ele realmente, após ver aquilo, ele começou a ter medo. As pessoas que são santas, elas receberam a salvação, elas morrerem, elas são levadas pelos anjos e vão para o céu. E as pessoas que não receberam a salvação, elas são torturadas pelo diabo e morrem e são levadas para o inferno. Mesmo que não seja até nesse tanto, mas as pessoas, elas têm medo da morte. Então as pessoas que agora morreram por causa desses pecados, elas iriam ser julgadas. O Senhor Jesus, ele morreu para eternamente nós perecemos. Onde que está na Bíblia onde uma pessoa que é salva fizer errado, ela vai para o inferno? Não, você receber a salvação, você ser justificado, você se tornar filho de Deus, você não ir para o inferno. Isso é toda a palavra. Será que um filho de Deus vai para o inferno? Realmente não existe nenhuma pessoa que pode entrar no reino dos céus através das obras, e não existe nenhum salvo que pela falta de imperfeição dele vai para o inferno. Uma salvação é uma salvação eterna. Uma salvação que você recebe uma vez, nunca perece. Então a salvação que o Senhor Deus ele nos permitiu, o Senhor Jesus ele disse que nenhum ele perderá. Quer dizer que ele jamais perecerá. Então não haverá nenhum que roubará essa salvação, arrebatará de minhas mãos. O Senhor Jesus que deu a sua vida para salvar a todos, será que essa salvação que está na mão do Senhor, que está segurando, será que o diabo ele vai conseguir vir para arrebatar? As pessoas que estão com pecado e vão para o inferno são as pessoas que entraram já dentro da barriga do diabo. Mas aquelas pessoas que receberam a salvação, elas estão na mão do Senhor. O Senhor que nos salvou, Ele é maior do que todas as coisas e ninguém pode roubar da mão do Senhor Jesus. A mão do Senhor Jesus e a mão do Senhor Deus é como se fosse uma segurança, uma mão em cima da outra. Não tem ninguém como perfurar essa segurança. No subsolo, nos cofres que nós temos nos bancos, vem uma pessoa que furou vamos pensar que furou uma cova e conseguiu chegar até numa cova e ele abriu esse cofre e conseguiu roubar. Pode ser isso. Pode ser que consiga acontecer isso, mas ninguém consegue roubar isso da mão do Senhor Deus, que está na mão de poder de Deus. Será que o diabo ele consegue furtar? Mas pessoas que não sabem a Bíblia, eles falam, pessoas que não receberam a salvação, elas podem ir para o inferno. Pessoas que não receberam a salvação falam desse jeito, desde o início. E pessoas que não receberam a salvação, como é que elas vão saber dessas coisas? Então não existe nenhuma pessoa que poderá roubar essas coisas da mão de meu Pai.
Então o Senhor, já que Ele nos permitiu a vida eterna que nunca há de perecer, nós recebemos esse presente. Então, o que nós vamos receber a mais? Nós sempre vamos agradecer e estamos felizes por causa dessa bendita graça do Senhor Deus. Nós vamos morrer neste mundo sem conseguir retribuir toda essa graça que nós recebemos do Senhor Jesus. Mas mesmo assim vocês não querem viver essa vida de retribuição? O Senhor Jesus, Ele morreu por nós, mas eu não tenho nenhuma vontade de querer viver pelo Senhor Jesus? Será que vamos viver mesmo assim? João capítulo 6, vamos procurar a palavra de João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 47. Capítulo 6, versículo 47. Vamos ler todos juntos. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, na verdade, vos digo. Quando o Senhor ele fala na verdade, quando ele fala na verdade duas vezes, é quando ele está falando realmente um assunto muito importante. Na verdade, se aquele que não crê em mim tem a vida eterna. Então, realmente é uma palavra muito preciosa. Então, como é uma palavra tão verdadeira? Então, aqueles que creem no Senhor Jesus, eles conseguiram a vida eterna. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Quando nós recebemos a salvação, nós comemos esse pão da vida através do nosso coração. Aqueles que realmente creem, quer dizer que eles comeram também, espiritualmente. Então, um pão que desce do céu. Um pão vivo que desce do céu. Então, aqueles que bebem a água do Senhor Jesus, eles jamais sentirão sede. Quer dizer que é a água da vida. O Senhor Jesus é o pão da vida. Quer dizer que eternamente é uma satisfação eterna de que você nunca vai sentir sede ou fome. Mas os cristãos eles ficam falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o que tem a ver isso? A salvação que nós recebemos ela é tão grande. Mesmo que a sua forma seja um pouco meio com imperfeições, você precisa ir diante do Senhor Deus e falar, vamos ir diante do Senhor Deus. Quanto que esse mundo vai poder te prejudicar? Mas algumas pessoas neste mundo, eles cada momento melhoraram o entretenimento, melhoraram realmente a tecnologia, melhoraram a medicina, não sei o que, melhoraram todas as coisas, dizendo que eles estão chegando num tempo onde eles possuem tudo. Mas tudo chegou a um fim. Porque a nossa vida de fé, a nossa salvação é algo eterno. É algo que agora nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus daqui a um tempo. Essa é a única coisa eterna que existe. O Senhor, ele disse para nenhuma pessoa ela estar realmente murmurando. Não murmurar, não brigar contra a malignidade, porque o Senhor, ele disse que todas as coisas, elas vão sumir depois. Ele disse que podemos olhar detalhadamente que todas as coisas vão sumir. Essa vida que o Senhor nos permitiu, ela é eterna. João capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, João capítulo 5, versículo 24. Vamos ler juntos? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então, realmente, a palavra ela vem do ouvir, a salvação vem do ouvir. Então, aqueles que não acreditam na salvação do Senhor Jesus é porque não ouviram o Senhor. Eles não têm ouvidos para ouvir. Quer dizer que eles são surdos.
É muito estranho. Então, a palavra que você pode receber a salvação, mesmo que você pregue, as pessoas não conseguem ouvir. Quer dizer que eles vivem numa mente que não tem nada. Surdo como surdo. Só ouve besteiras. Então, aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que creem naquele que me enviou. Então, quando você ouve essa palavra do Senhor Deus, você compreende verdadeiramente. Então, você pode receber a salvação do Senhor Deus. Uma pessoa fala que você precisa compreender e crer. Então, como é que é compreender e crer? Você consegue crer sem compreender? Em Colossenses capítulo 1, versículo 6 aparece: vocês precisam ouvir esse evangelho do Senhor Deus e vocês precisam compreender o diante do Senhor Deus para você, naquele dia, você receber a salvação. Para mim também houve o primeiro dia onde eu compreendi isso. Em 1962, em outubro, dia 30, às 8 horas da noite, eu compreendi a verdadeira salvação do Senhor Jesus. É um dia tão feliz, tão feliz. O Senhor Jesus agora já lavou tudo. É um dia onde eu ouvi e pude compreender. Então, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Uma pessoa que recebeu a vida eterna pode viver no reino do Senhor Deus eternamente. Uma pessoa que não recebe a vida eterna não consegue viver no reino do Senhor Deus. Já que nós que conseguimos a vida eterna, não entrará em condenação. Por que não entrará em condenação? Em João capítulo 3, versículo 18. Aquele que crê em mim não receberá o julgamento, a condenação. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele já recebeu tudo por mim e acabou. Então quer dizer que nós não recebemos mais a condenação. Por quê? Porque mais da morte para a vida. Quer dizer que nós passamos da morte para a vida. Então quer dizer que agora antes nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e dos nossos delitos. E nós estávamos sendo puxados pelo diabo para o inferno. Nós estávamos indo por um trem que estava indo diretamente para o inferno. Nós nascemos do pecado e nós vivemos e nós fomos casados para a vida. Quer dizer que o nosso destino foi mudado. Quer dizer que da morte nós passamos para a vida. Então nós conseguimos a vida eterna. Como isso é algo tão surpreendente? Então antigamente os escravos, os negros, eles eram acorrentados e levados como animais. Mas uma pessoa que era realmente uma pessoa respeitável, memorável, íntegra, ela comprou aqueles escravos e tirou todas as correntes e rasgou todos aqueles papéis que o mantinha como escravo. E essas coisas aparecem como filme. Então o Senhor, ele nos permitiu o seu Filho como sacrifício por causa dos nossos pecados. Então ele permitiu o sangue do seu Filho para nos comprar. Quer dizer que a remissão dos pecados foi através de você pagar o custo do pecado. É por isso que da morte nós fomos passados para a vida. Então o Senhor, para ele nos salvar, vocês não sabem quão grande trabalho ele fez. Então o trabalho que o Senhor Deus ele fez por nós não é algo que nós simplesmente podemos falar pelas bocas, mas é algo tão realmente de grande sacrifício. Com grande graça ele nos permitiu. É por isso uma salvação tão grande que nós podemos ter agora. Então essa graça da salvação que nós recebemos, nós não devemos esquecer nem por um instante. Essa vida restante que nós temos é tão curta para retribuir essa salvação que o Senhor Deus nos permitiu. Nós somos tão fracos para retribuir. Nós não temos nem o coração de retribuir. Nós estamos vivendo de qualquer maneira confortável para a nossa vida. Será que isso é prestável diante do Senhor Deus? Eu, quando olho os irmãos e irmãs que receberam a salvação, eu consigo... Eles realmente dizem que receberam a salvação, mas quando eu olho na vida deles, realmente existe uma coisa tão divertida na carne deles. Eles vivem desse jeito, mas eu penso, por que pessoas que receberam a salvação vivem daquele jeito? Por quê?
Então, a vida que nos foi dada, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e nossos pecados foram lavados. O Senhor Jesus, ele ressuscitou, então nós fomos vivificados, fomos remidos. Sim, essa salvação que nós recebemos jamais será apagada novamente. Vamos procurar em Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 8. Versículo 8 e 9, vamos ler juntos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Então, se nós morremos com Cristo, então nós temos que viver por Ele. Então, a morte de Cristo é a minha morte. Então, o Senhor Jesus, ele teve sido ressuscitado, nós vivemos com Ele. E sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou é uma vida que já não morre, jamais. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou é uma vida que não pode ser morta. É uma vida perfeita, uma vida santa, eterna. Quer dizer que a vida do Senhor Jesus não é algo que a morte tem domínio sobre. Então, essa vida que nós recebemos da salvação, um pecado onde que já é uma carne que já foi acabada pela salvação que o Senhor Deus nos permitiu. Agora a vida que nós temos é uma vida nova. Quer dizer que ele já não morre mais. A morte não mais terá domínio sobre ele. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, aparece onde que está a morte sobre vocês. Onde que está a vencer sobre a morte. Pelo Senhor Jesus Cristo nós vencemos. Se formos em Roma, as covas de catacumba. Então, antes para construir uma cidade, eles cavaram uma terra e eles acharam uma cova, uma caverna que não tinha fim. E eu, quando eu fui para Roma também, eu entrei nessa caverna. Eles não conseguem mostrar tudo. Um turista japonês, ele entrou errado. Havia cercado, mas eu acho que ele abriu e entrou. Ele entrou naquela caverna e ele não conseguiu achar a saída e ele morreu. Realmente, quando entrar dentro daquela caverna, é uma caverna tão complicada que não tem como sair. E cristãos, eles estavam escondidos lá dentro. Quando era imperador Nero, ele matava todos os cristãos. Eles pegavam eles vivos para jogar eles no leão ou jogar eles queimados. Colocar eles na cruz com óleo para serem queimados. Ele usava várias coisas realmente tristes, tão banais. Os cristãos, então, nesses momentos, eles se esconderam nessas covas de catacumba. Os cristãos, quando eles morriam e eram jogados por lá, os cristãos, eles iam aonde estava o corpo dos irmãos e irmãs, e eles levavam e se faziam sepultamento dentro daquela cova. Ali se tornou um túmulo, um cemitério. Lá existe um lugar também onde existem grandes lápides. Então eles viviam dentro da caverna, escondidos, sem conseguir ver o sol. Os soldados de Roma, eles não conseguiam entrar lá, porque se eles entrassem errado, eles não conseguiam mais sair. Mas sabem o que está escrito lá dentro? Quando eles enterraram os cristãos, ele disse: morte, o que você vencerá? Nós, através do Senhor Jesus, nós vencemos em Cristo. Aqueles que venceram a morte. Aqueles que não temem a morte. Mesmo que eles fossem pegos e serem queimados, depois que aquele sofrimento da carne passasse, realmente a glória eterna, a glória maravilhosa diante do Senhor Deus. Mesmo a morte sendo mordido pelos leões, sendo rasgados pelos leões, o que a morte? Morte, o que você vencerá?
Porque nós vencemos com Cristo. Nós somos aqueles que vencemos a morte. Vocês têm medo da morte? Cristão tem medo da morte? Então, em Salmo 116, os santos, a morte dos santos é vista de uma forma maravilhosa diante do Senhor Deus. Em Apocalipse capítulo 14, aqueles que morreram em Cristo, eles são bem-aventurados. Eles são abençoados. Porque toda a galardão e glória do Senhor Deus segue conforme o feito a morte deles. Então, aqueles que morrem pelo Senhor Jesus e morreram dentro do Senhor Jesus, eles são bem-aventurados. Vocês têm medo da morte? Então, no momento que todo o sofrimento deste mundo acabar, nós vamos entrar realmente numa glória do Senhor Deus eterna. Essa vida tão maravilhosa, tão surpreendente, o Senhor Deus nos permitiu. Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, essa salvação que o Senhor Deus nos permitiu é a promessa eterna. A promessa eterna que o Senhor Deus nos fez conosco é a vida eterna. O Senhor, Ele já nos prometeu a vida eterna. Ele já nos permitiu. Não é um presente tão surpreendente? Esse presente do Senhor Deus vocês não devem esquecer. Não pensem como se fosse besteira ou algo pequeno. Não desprezem. Porque esse presente surpreendente nós recebemos. Esse presente tão surpreendente da salvação que nós recebemos, nós precisamos viver o restante da nossa vida agradecendo e vivendo por isso. Pela glória do Senhor Deus. Então, se olharmos agora como o mundo está rodando, nós não sabemos o que vai acontecer. Mesmo que olhemos para o redor, este mundo já não existe mais esperanças. Não deixem mais esperanças neste mundo. Não deixem esperanças neste mundo. Amem o Senhor Deus, porque esperem pelo Senhor que logo voltará para este mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, quando chegar o momento da vinda do Senhor Jesus, aquela graça que Ele vai nos permitir, vocês precisam estar esperançosos sobre essa graça. Porque a graça que o Senhor Deus Ele nos permite quando Ele retornar é maior ainda. Existe uma outra. A graça que Ele nos permitiu quando Ele morreu na cruz foi da salvação de nós, salvarmos o nosso espírito. Mas a graça que o Senhor Deus Ele vai nos permitir quando Ele retornar é um galardão eterno que Ele vai nos permitir. Em Apocalipse, capítulo 22, o Senhor Ele disse, logo retornarei. Então, para cada um que, conforme Ele trabalhou, eu irei permitir um galardão para eles. Então, aqueles que realmente serviram ao Senhor Deus, obedeceram a palavra do Senhor Deus, viveram a vontade do Senhor Deus, dependendo de como eles fizeram, o prêmio do Senhor Deus vai ser dado. Vocês sabem que tipo de prêmios são esses? Já que você foi fiel no pouco, muito você receberá. Nós obedecemos bem pouco, mas o prêmio que o Senhor Deus nos permite é muito grande. E essa graça. Vocês não querem fazer isso? Nem isso vocês querem. Não percam o coração de vocês para essas coisas fúteis do mundo. Por favor. Por favor. Nós precisamos ter os olhos fixos diante do Senhor Deus. Nós precisamos viver por Ele. Então Pedro, que vendo o Senhor Jesus que estava indo por cima da água, o Senhor Jesus disse, Pedro, venha para a água. E Pedro, ele andou sobre o mar também. Ele estava andando sobre o mar, mas o olho dele que estava olhando para o Senhor Jesus, ele olhou para o mar, então ele caiu. Então o Senhor Jesus disse, Pedro, por que você desconfias? Se vocês fixarem o olho no Senhor Jesus, vocês podem passar pela tempestade. Seja qual perseguição, doença, sofrimento, o Senhor Jesus, Ele vai cuidar de você. Ele vai estar encarregado sobre você. Você seguir o Senhor Jesus é a maior glória que tem. As pessoas que estão decididas para viver diante do Senhor Jesus, elas conseguem. As pessoas que vivem correto diante do Senhor Jesus, elas também têm o direito de morrer pelo Senhor Jesus. Como verdadeiros cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que receberam a vida eterna, como participantes da graça e glória do Senhor Deus no retorno do Senhor Jesus.
como verdadeiros cristãos que aparecem na Bíblia. Vamos viver assim. Então o Senhor, Ele irá se agradar disso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, nesse último tempo que o Senhor Deus havia já planejado, o Senhor, Ele nos salvou. O Senhor perdoou os nossos pecados, lavou os nossos pecados e nos vivificou. Nós que éramos inimigos, que estávamos contra o Senhor Deus, nós fomos reconciliados pelo Senhor. E nós fomos levados da morte eterna para a vida eterna. E agora nós conseguimos uma glória eterna e esperança de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós agradecemos por isso. Senhor, esse presente que nos permitiu tão surpreendente, nós não devemos esquecer por nenhum instante e que diante da vontade do Senhor Deus e pela glória do Senhor Deus, nós desejamos viver. Essa grande salvação que o Senhor Deus nos permitiu, essa compreensão que nós tivemos e nós cremos, realmente aqueles que não conseguiram crer e não conseguiram ter essa graça, eles estão indo para a perdição. E nós que realmente recebemos a salvação e que nós temos essa graça que nós recebemos diante do Senhor Deus, nós precisamos compreender quão grande verdade, de felicidade e amor que o Senhor Deus nos permitiu. Então, por nós termos esquecido isso, tem momentos que nós não conseguimos viver, nós não conseguimos obedecer ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia de nós. E que o Senhor Deus possa sustentar as nossas realmente fraquezas e imperfeições. Que através da sua palavra o Senhor Deus possa nos fortificar cada momento mais. E que através da vontade do Senhor, o Senhor Deus possa permitir a graça para que nós possamos viver através da sabedoria e coragem diante do Senhor Deus. E que nesse último tempo que nos resta, que o Senhor Deus nos permita que nós possamos viver pela sua glória, pela sua igreja, pela sua palavra, obedecendo. E que o Senhor Deus possa nos conduzir. Realmente, ainda as pessoas que não receberam a salvação, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, que nós possamos pregar o Evangelho mais para eles, para que o trabalho do Evangelho possa a cada momento ocorrer mais ainda. E que assim o Senhor Deus possa nos utilizar de forma santa. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.